Olá, oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Ed Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham aí nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas do Centro de Mídia. Hoje é uma aula de língua portuguesa, cujo tema é Por que modalizar? Muito bem, então vamos ver aí qual é o objetivo da aula de hoje. Então tá aí, ó, utilizar os modalizadores de acordo com a intenção comunicativa, reconhecer as estratégias argumentativas através dos modalizadores. E, se a aula é de língua portuguesa, é claro que quem vai dar essa aula é o nosso querido professor Mauro. Olá, professor. Eita, começou mal. Vamos lá. Olá, professor Ed Joel, a todos os professores e alunos que estão aí assistindo às nossas aulas, sejam bem-vindos. Obrigado aí pelo querido, você viu que deu até uma engasgada, a emoção foi forte, né? Hoje a nossa aula, né, eu estou aqui hoje no lugar da professora Silene, a professora Silene está ausente hoje, então a aula que ela preparou para vocês, tá? A gente vai tentar aqui trabalhar conforme ela trabalharia. O professor Ed Joel veio hoje fazer a visita sempre especial, que é uma honra tê-lo aqui, para a gente tratar de um assunto que tem a ver um pouquinho com a área dele também. Então, ele vai nos ajudar a entender um pouquinho sobre o assunto. Mas, para começar a aula, tem sempre aquela acolhida. Então, eu vou pôr na tela para vocês. Olha só, você sabe o que é um infográfico? Então, eu coloquei até uma imagem aí para vocês responderem. Vou dar um minutinho, vocês mandam a resposta e a gente já volta. Isso aí, professor. Muitas participações aqui, viu? Vou pegar algumas dos estudantes aqui, que a gente sempre vai dar preferência aos estudantes, né? Então, tá aqui, ó. A Fátima, ela é aluna... Ah, não, aqui é a professora Fátima. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, a Vitória, que ela é aluna da professora Rosimeire. É um gráfico de informações. Muito bom. O Tiago, que é aluno da professora Maria Rita, gráfico com diversas informações. Muito bem, deixa eu achar mais alguém aqui. Ó. Beatriz, do oitavo A, do Enio Vilas Boas. Um gráfico com informações? Ela perguntou, ela é da professora Salete. Deixa eu achar mais alguém aqui. Clévia Maria, ela é aluna da professora Dalva. Já ouvi falar, mas não sei o que é. Que bom, né? Então nós vamos contribuir aí para essa aprendizagem. Sim. Muito bem. Quer mais? O aluno Kevin aqui também mandou, né? Informação com preponderância de elementos gráfico-visuais. Olha a resposta. Aí sim, hein? Essa daí foi boa mesmo, né? Então, o Miguel também mandando, conhece infográficos? Sim, mas não tão a fundo, né? Como falou outro aluno. Então, assim, na média, os alunos acabaram respondendo corretamente, né? O infográfico é exatamente isso, como a própria formação da palavra já indica, né? Informações em gráficos. E esses gráficos não estão só relacionados ao gráfico que a gente conhece comumente, mas qualquer desenho, qualquer imagem que se coloca no texto para ilustrar as informações que são veiculadas. Então, se você tem informações em texto discursivo, né, um texto verbal, com imagens ou qualquer imagem, qualquer desenho que faça uma relação com esse texto e ajude você a entender o seu texto, você tem aí um infográfico, ok? Vamos lá então para o nosso infográfico, que é o texto que a gente vai se basear para fazer as atividades. Então, o nosso texto é o seguinte, está no caderno Aprender Sempre, tá, gente? Para quem quer acompanhar, na página 31, é o volume 2 do oitavo ano. Por que a doação de corpos é importante para a ciência? Aí aqui na linha fina, nos cursos de saúde,
contato com corpos humanos é fundamental para o aprendizado de milhares de estudantes. Tem toda a indicação ali dos autores. E aí vem o texto, né? Tá com a letra um pouco pequenininha, mas dá para você se aproximar e dá para vocês verem, ó. Escolher doar o corpo para a ciência é permitir que, ao morrer, seu corpo não seja enterrado ou cremado, mas utilizado em atividades de ensino e pesquisa. Significa contribuir para a formação de profissionais de saúde que precisam entender a anatomia humana a fundo e assim garantir uma vida melhor do lado de cá. Ao lado desse texto, nós temos aí uma imagem, né, que esses pixels aí de cores formando o corpo humano, e a fonte de onde foi tirado esse texto, né? Então, é um infográfico retirado do Caderno Aprender Sempre, e o assunto é um assunto interessante, né, eu diria, para falar Sim. pouco, né? Interessante, né, professor? Então, a gente hoje tem muita tecnologia, né? Uhum. E aí, às vezes, o pessoal questiona, poxa, mas será que ainda é preciso, né, utilizar corpos humanos? Você já tem um monte de programa aí, né, de softwares, né? E de hardwares também, por que não, né? De bonecos e tal. Mas o fato é que o corpo humano ele não é padronizado, né? Então, os órgãos, a gente tem lá o desenho no livro, que é um padrão do livro, mas cada pessoa, assim como nós temos características externas diferentes, né, os órgãos internos também vão ter formas diferentes, não serão sempre as mesmas. E aí a necessidade de você trabalhar essa diversidade através de um corpo humano real, né, principalmente para quem vai trabalhar na área da saúde. Aí. Então, é interessante por causa disso. Aliás, é um assunto até... Eu quando a Silene estava preparando essa aula, ela conversou com a gente, e eu achei que é um assunto original, de certa forma, né? Porque raramente se ouve falar sobre isso, né? Eu mesmo ouvi poucas vezes falar sobre. Eu recentemente assisti a uma série, né, que fala sobre isso, que está no Netflix, eu não lembro o nome agora, mas vou lembrar até o final, posso até indicar, que vai falar sobre essa questão do uso do corpo humano, né? E ali tem outras relações, né? Como que esse corpo chegou até a universidade e tal, que eu acho interessante vocês também pesquisarem e verificar. Mas é uma forma que a ciência tem de trabalhar e ensinar, né, os futuros médicos, os futuros agentes aí de saúde sobre a questão da anatomia, sobre a questão de doenças, de como funciona o corpo. Infelizmente, ainda, como o professor disse, não existe uma padronização. Então, quer dizer, a tecnologia ela substitui diversas coisas, mas nesse caso ainda não conseguiu substituir. Então, é preciso que tenha o corpo ali, né? E esse corpo vai ficar ali para que os estudantes possam analisar e trabalhar, e aí garante, quer dizer, para aquelas pessoas que acham que é um tema pesado, nossa, mas como pode, né? A pessoa deveria ter sido enterrada ou qualquer coisa, mas isso aí garante a nossa sobrevivência, né? Garante o avanço científico sobre as doenças e as questões que podem causar problema à nossa vida. Quer falar mais alguma coisa, Pro? Não, na verdade, vai fugir um pouquinho aqui, porque tem a professora chamando os alunos aqui, ó. A professora Sônia está chamando a galera aqui para participar. Então, tem que vir participar, né? Isso aí. Então vamos isso aí, mesmo. Gente. Bom, vamos lá então. Então, prosseguindo, já que nós já lemos o nosso infográfico, tem um texto aí explicando um pouquinho sobre essa questão do corpo humano como objeto de estudo. A tecnologia ainda não é capaz de substituir um corpo real, como diz o professor Edjoel. O estudo em corpos humanos ainda é imprescindível para uma formação de qualidade, principalmente por conta das variações anatômicas. Em cada pessoa, a textura, cor e posição das veias podem ser diferentes, por exemplo. Simulações e modelos são importantes, mas ainda não dão conta desta complexidade. A falta de uma experiência completa pode levar os profissionais a cometerem erros em exames clínicos, diagnósticos ou até em cirurgias. E mais um texto. Olha, presta atenção como ele vai usando as palavras, e essas palavras elas têm a ideia de modalizadora. Então é isso que a gente está trabalhando aqui. Por que modalizar, né? Os corpos podem ser usados por muitos anos, é o segundo texto. Não existe tempo limite para o uso dos corpos doados. Eles são conservados com substâncias químicas e sua duração não tem tempo determinado, ou seja, eles podem colaborar para a formação de profissionais por muitos e muitos anos. Esses textos foram tirados do jornal da USP, né, conforme a indicação aí na legenda. Muito bem. Então, olha só, por que modalizar? Na verdade, a ideia do modalizador no texto, né, como a gente vem trabalhando aqui na sequência, é de transmitir para quem está lendo o texto a intenção
né, qual que é o sentimento, qual que é a ideia que o autor do texto quer passar. E essa ideia é subjetiva, quer dizer, é o propósito do autor. E a gente percebe isso quando verifica o uso das palavras, ou seja, a escolha vocabular desse, e não só a escolha vocabular, mas como ela se esparrama no texto, né? Como ela se distribui no texto. Então a gente percebe, através do uso desses vocábulos e como ele se aloca no texto, a intenção do autor. E nesse caso, a gente tem aí um texto infográfico, o propósito é trazer ao debate, trazer ao conhecimento das pessoas a importância da doação dos corpos para estudo científico. Então, olha que ele usa aí palavras imprescindível, né? É muito importante. Por quê? Porque quer mostrar ali a preocupação do autor para que a opinião pública tenha ciência da necessidade, da importância desse trabalho, né? Então, a modalização está ligada exatamente a isso. Nos textos argumentativos é muito comum. É o que é mais usado, porque a ideia é persuadir, a ideia é convencer. Então, o uso vocabular, como ele é distribuído, como ele é alocado, faz toda a diferença na ideia do texto, né? De como vai se entender o texto. Vamos continuando, então, para ver agora. Nós temos os exercícios, que são os que estão no caderno Aprender Sempre também. Então, pode acompanhar junto com a gente no caderno, quem está com ele aí aberto. 1. Responda. Qual é o assunto, qual é o foco do infográfico? Que assunto é o foco do infográfico? Ou seja, sobre o que o infográfico está falando? É na pergunta A e na B. Para você, por que o autor construiu o título em forma de uma pergunta? Então, respondam as duas perguntas para a gente. Eu vou dar 2 minutos para vocês, acho que dá para vocês elaborarem bem a resposta e mandar no chat. Então, repetindo, A, que assunto é o foco do infográfico? E B, para você, por que o autor construiu o título em forma de uma pergunta? 2 minutinhos e já voltamos. Isso aí, professor. Primeiro mandar um abraço aqui para o pessoal do IASP, lá de Cananéia. Lugar bonito, Cananéia. Bonito, hein? Professor José Fábio, muito bem. Um abraço aí para o 8º ano e para todo mundo, né? E estendo esse abraço para toda a rede também. Sim. Tá bom? Muito bem. Antes, né, a gente tem que lembrar aqui que o assunto é doação de corpos, né, para o estudo em universidades e tal. Tá bom? Que é um pouquinho diferente da doação de órgão, né? Que aí a gente já faz pensando mesmo em salvar uma vida diretamente, mais imediatamente. Exatamente, né? Mais imediato. É. Isso aí. Muito bem. Então, deixa eu achar aqui, ó. O Luiz Tadeu, que ele é aluno do professor Elaine, ele colocou aqui, ó. Letra A, importância da doação de corpos para a ciência. Sim.
Deixa eu ver aqui, ó. A Bianca, letra A de novo, doação de órgãos, aluna do professor Alzeli. Acho que é Alzeli. Muito bem. O Alex Santos, da professora Solange, também respondeu a doação a doação de corpos e contribuição para a ciência. A Júlia, que é aluna da professora Luzia, com a doação de corpos ajuda na ciência. A Nicole, do Edenil, professor Edenil, colocou assim, de como é importante a doação de corpos para a ciência. Aí tem a galera aqui de Penápolis, dando bom dia, da escola Adelino Peters. Muito bem. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alunos aqui. Pode mandar. Tem a professora, o professor Noel, acho, que está pedindo aqui para os alunos participarem. Vamos participar, gente. Isso aí. Mas é muito bom. Então, assim, eles responderam em cima do que a gente estava... O que está no texto mesmo, né? O que foi colocado no infográfico. Então, vamos à primeira resposta, que a gente já comenta. Olha lá, a primeira resposta na tela, o assunto que é foco do infográfico é a doação de corpos, tá? Como o professor disse, não é doação de órgãos, que aí são coisas bem diferentes. Como contribuição imprescindível à ciência e à formação dos seus profissionais. Então, é uma contribuição que quem doa, né, o corpo do seu ente querido ali, faz para ajudar a ciência na formação dos seus profissionais. Muito bem. E a B, para você, por que o autor construiu o título em forma de uma pergunta? Talvez esse questionamento para que a pessoa, ao ler, tenha mais interesse, né? Eu acho que é muito interessante colocar por que é importante doação de corpos. Então, quem lê, se não conhece sobre o assunto, acaba se interessando, né? E quer ler o restante do infográfico. Então, você vê que o título é bem grande, né? As letras são bem grandes em relação ao texto. Então, a ideia talvez principal seja essa, começar com uma pergunta exatamente porque as pessoas, quando leem o texto com uma pergunta, já querem, obviamente, saber a resposta. Então, Isabela colocou aqui, ó, ela é da professora Maria, colocou para poder provocar a curiosidade. Adorei o uso vocabulário dela, provocar, é isso mesmo, provocar em quem está lendo essa curiosidade, o interesse pela leitura do infográfico completo. Continuando, então, mais um exercício para vocês, com 2 perguntinhas. Esse assunto que foi tratado é de relevância social? Lembrando aí para quem não sabe o que é relevância, é importante, é um assunto que faz algum sentido, que é importante se debater, né? Então vocês vão discutir sobre isso e responder. Posso ler uma resposta? Sim ou não? Aqui, e por quê? Pode falar, prof. O Vinícius, da professora Maria, colocou assim, causa euforia e uma ansiedade boa para a leitura, para o tema. Sim, a pergunta, né? Muito bem. Ó, já que eles estão bem animados, a gente não vai dar mais tempo de intervalo, vamos tratando já das respostas e já vai analisando aqui. Então, voltando para a tela, olha lá, ó. Esse assunto é de relevância social, por quê? Pode pôr na tela, por gentileza, para eles verem a pergunta? Aí, olha lá, ó, a C, esse assunto é de relevância social e por quê? Então, você vai responder o sim ou não e por quê justificando, que é aquela velha história que a gente fala. É sempre importante dizer por que as coisas acontecem, né? Para mostrar que você tem um repertório. Na D, qual estratégia argumentativa o autor utiliza no infográfico? Estratégia argumentativa é como que ele construiu ali o argumento dele. Eu não vou dar muita dica, porque senão a gente acaba dando a resposta. Então, vou esperar a resposta de vocês e a gente comenta, tá? Pode mandar já no chat, né? Que a gente já vai comentando aqui. Então, tem uma galera aqui, por exemplo, a Bianca, ela falou que acha que é muito importante abordar esse tema, da professora Dalva. Uhum. Muito bem, deixa eu achar aqui. Aqui colocou só sim, porque é uma importante contribuição para a ciência, a medicina. Foi o professor José Fernandes. O professor José Fernandes, eu vi aqui. Muito bem. O Guilherme falou sim, pois ainda causa muitas dúvidas na sociedade. Ele conforme eu disse, né, é um Isabel. assunto que não é muito comentado, né, Pro? Muito bem. Não está aí circulando muito. O Johnny colocou assim que a D é que precisam entender a anatomia. Ele é da professora Ângela. Sim, então é importante, né, por causa disso. E a segunda pergunta, qual que é a estratégia que ele utilizou, o autor utiliza para poder falar sobre esse tema, né? Qual a estratégia argumentativa? Então, como que ele tenta convencer, como que ele tenta argumentar para poder convencer as pessoas de que aquilo que ele propõe, né, a doação de corpos é importante, né? Qual a estratégia que ele usou? Podem aí mandar as respostas que a gente vai trabalhando elas aqui e já vai comentando, tá bom?
Vamos ver se vocês estão mandando aí pro... Ainda estou na C aqui, ó. O pessoal da escola Guilherme de Almeida falou que sim, é importante na evolução da ciência. O pessoal ainda está na C, viu? O pessoal não chegou na D ainda. não chegou. Não. Vamos lá, então. Ó, vou passar, então, já que já fizeram a C. Tá lá a resposta, lá, ó. Sim, é um tema bastante importante porque a ciência... para que a ciência possa continuar a fazer o seu trabalho de excelência em benefício da humanidade. Então, como o professor disse, não tem como substituir por máquinas, informações computadorizadas, não tem ainda, não encontraram essa forma, não dá para padronizar, então é preciso que haja os corpos a irem para estudo. Tá? Então é importantíssimo falar sobre isso, é um tema sensível, e eu sei que é, né, porque ninguém imagina uma situação dessa, mas é preciso acontecer. Tá? E a D, né, eles estão mandando ainda, mas vamos trabalhando aqui, aí vocês podem complementar. A polêmica, pois o autor abre o texto com uma pergunta para que o locutor possa refletir e responder a pergunta e, consequentemente, aderir à ideia. Então, ele meio que polemiza fazendo uma pergunta, né? É a interpretação do caderno Aprender Sempre, ou seja, que ao fazer a pergunta, ele traz um tema que se considera sensível, polêmico, né? Falar sobre isso. Talvez muitas pessoas que estão assistindo hoje, alguns alunos, nunca nem imaginaram que isso aconteceria, né? Que isso acontece, na verdade. Eu acho que aí envolve também até questões religiosas, culturais, né? É verdade, torna, é isso mesmo. Né? Teve um professor que colocou aqui, falou assim, eu não lembro o nome dele, depois eu posso até buscar de novo aqui, que ele colocou, eu acho interessante a doação de corpos, mas só dos indigentes. E aí é outro tema polêmico, né? Porque como é que a gente define indigente? A gente sabe que é indigente, mas essa série que eu estou falando, inclusive, do Netflix, que eu não lembrei o nome, mas vocês podem pesquisar, ela fala exatamente sobre isso, sobre essa questão sensível do que é indigente, né? Quem é o indigente que está sendo colocado ali na universidade? De repente se descobre que a pessoa não era indigente, simplesmente estava desaparecida. Indigente também é gente, né? Exatamente, indigente também é gente, muito bom. Mas eu gostei do professor trazer isso porque já trouxe polêmica, é exatamente isso, ó, trouxe mais debate para a questão. Vamos prosseguindo aqui, né? Porque o reloginho, a aula fica boa, mas o reloginho ele não gosta da gente, ele vai que vai. Vamos lá, gente. Questão 2. Qual o efeito de sentido dos modalizadores verbais? É importante, é fundamental, produzem no infográfico. Então tem alternativas, já está fácil para vocês mandarem aí. Então pode mandar para mim, que a gente vai conversando sobre e depois aponta qual é a correta. Qual é o efeito de sentido? Então, o efeito de sentido é qual que é o sentido, a informação, ela traz que tipo de sentido para o texto, né? Quando se usa essas palavras de possibilidade, de certeza, de obrigação, de necessidade. Qual é o efeito de sentido que esses modalizadores verbais trazem? Quer pôr na tela de novo? Põe na tela de novo para eles verem quais são as alternativas. Aí vocês podem mandar, pode mandar no chat já, não estou dando intervalo, tá tudo aqui no dinamismo que a gente precisa. Olha, tá rolando aqui um debate aqui, viu? Tá rolando? Apareceu D, apareceu B, teve professor que colocou aqui todas, exceto obrigatório. Aliás, foi o aluno aqui, ó, o Lucas. Todas, Sena, exceto obrigatório? Professor Daniela. Eu gosto, da professora Daniela, eu gosto do debate. Mas, assim, a maioria, a imensa maioria está indo do D. É que, na verdade, o debate é bom, né? Sim. A gente sempre debate, tem que se debater tudo. Mas, nesse caso, existe uma característica que é própria dessa expressão, então não dá para você ficar trafegando entre outros, vai ter uma só mesmo. É importante e é fundamental. Ela traz a ideia de quê? A ideia de necessidade. Então, é necessário, tá? Possibilidade já não caberia, porque aí não tem dúvida nenhuma, está afirmando que é importante. Certeza poderia ser, mas aí, como o é importante, ele tem a ideia de trazer urgência, vai mais para a necessidade do que para a certeza. E obrigatório, não, porque necessariamente não está se obrigando, né? No texto não está se colocando como obrigatório, está se colocando como necessidade e a importância de urgência, né? Então, nesse caso, ficou o necessário. Vamos para a próxima. Qual a intenção do locutor-escritor com essas declarações a partir dos modalizadores apresentados na questão anterior? O que ele quer com isso, quando ele fala é importante, é necessário? O que ele quer trazer para o leitor dele? Manda aí para a gente, que a gente já vai encerrar. Pro Maria quer saber se você doaria seu corpo.
Na verdade, eu sou um doador de órgãos, assim, já definido, né? Mas doar meu corpo, eu não sei se a gente pode definir, né? Se quem vai definir, eu acho que não tem problema nenhum, né, gente? É a minha opinião, mas tá aberto ao debate. Vamos ver tua resposta, porque o relógio já ficou doidão lá, olha, já começou a correr. Convencer o interlocutor leitor sobre a importância da doação de corpos para a evolução da ciência e de seus futuros profissionais, mostrando que essa questão é de suma necessidade. Então você vê que as modalizações, toda a escolha vocabular do autor era para trazer essa ideia e mostrar a importância, que isso não é algo que tem que ser renegado, mas que tem que ser levado a sério, porque a ciência precisa disso. Muito bem, vimos hoje o que é a intenção comunicativa, reconhecemos as estratégias argumentativas através dos modalizadores presentes no infográfico. Obrigado, a professora Silene mandou isso para vocês. Tem mais coisa aqui, tem sim, as habilidades, dê um print aí que ainda dá tempo. Deu print, ok? Obrigado pela participação, obrigado, professor Edjoel. Até a próxima aula, valeu.